Este ano, no tema dos tumores genitourinarios, provavelmente o cancro de rim foi o que teve destaque na sessão presidencial. Mas gostava de falar de dois estudos muito interessantes. Portanto, como nós sabemos, o cancro de células renais é muito sensível à imunoterapia, portanto fala-se hoje, a par da medicina de precisão, fala-se muito de imunoterapia. O cancro do rim é um excelente exemplo, a par do pulmão, cancro de pulmão, melanoma e outros tumores. E, portanto, o que se tem assistido é, nós temos aprovado em segunda linha imunoterapia, temos já aprovado, pelo menos nos Estados Unidos, em primeira linha, uma combinação de imunoterapia com a possibilidade de oferecer um subgrupo de doentes com cancro de células renais avançado, respostas completas, ou seja, a doença desaparece, e respostas parciais numa percentagem muito significativa. Quase metade dos doentes nós conseguimos respostas, controle de doença, e portanto isso é muito bom. E o que temos assistido, a pergunta então que se coloca é, ok, e no caso do doente não poder tolerar uma combinação de duas imunoterapias? Para isso o Dr. McDermott apresentou antes os resultados de manhã de uma das coortes em que basicamente investigou 110 doentes com cancro de células renais avançado, portanto com metástases, e ofereceu a estes doentes pembrolizumab, que está aprovado noutros tumores, em monoterapia, e com o objetivo de reportar eficácia e reportar segurança. Os resultados são extraordinários, as respostas foram obtidas em cerca de 40%, portanto em 40% dos doentes, quase metade dos doentes, obteve-se uma redução do tumor com pembrolizumab isoladamente, e a segunda vantagem muito interessante é que as respostas completas, é importante dizer isto, foi menos de 10%, portanto menos que a combinação, mas mais do que aquilo que nós esperamos com os vulgos terapêuticas-alvo, que já estão aprovadas há 12 ou 13 anos no cancro de rim, mas mais interessante que isso é o perfil de toxicidade é muito favorável, ou seja, é como estávamos à espera, como é visto em outros tumores, ou seja, doentes que fazem pembrolizumab ou outro inibidor de checkpoint em monoterapia toleram muito melhor esse medicamento do que os vulgo terapêutico-alvo. E portanto eu acredito que no futuro próximo nós teremos combinação de imunoterapia em primeira linha, doentes que não possam tolerar isso, a grande pergunta vai ser, provavelmente vamos passar a fazer, se tivermos resultados de fase 3 a confirmar estes resultados deste ensaio de fase 2, provavelmente vamos ter doentes a poder fazer monoterapia, seja imunoterapia, e guardar terapêuticas-alvo com antigeogénicos, por exemplo, para depois. E para finalizar, em relação ao tumor de células renais, é inegável, eu tenho que falar do estudo apresentado por um cirurgião francês, que é o estudo Carmena, já sei que, enfim, que teve os holofotes da ASCO deste ano, no caso dos tumores genitourinarios, em que basicamente é um ensaio de fase 3, um esforço brutal, representa um esforço brutal porque eles demoraram 9 anos para recrutar 450 doentes. E o desenho do estudo procurava responder à questão, ou antes de dizer isso, antes de referir o desenho do estudo, só dizer o seguinte: nós hoje para doentes com cancro do rim avançado, quando podemos, não todos, mas quando podemos, nós operamos esses doentes na mesma, ou seja, quando os doentes apresentam uma massa no rim e doença fora, portanto uma doença metastizada, nós ainda assim ponderamos em operar, retirar o tumor primário, portanto a massa que está no rim, tiramos o rim, operamos, fazemos essa cirurgia de entrada e depois oferecemos um tratamento sistémico, quer seja imunoterapia, quer seja terapêutica antigeogénica. E este estudo quer responder a essa questão: será que é benéfico na fase de terapêutica antigeogénica, como é o caso do sunitinib, será que ainda é benéfico fazer essa cirurgia upfront, sim ou não? E, portanto, para isso foi desenhado um ensaio de fase 3, que, volto a dizer, demorou 9 anos a encontrar os 450 doentes, em que incluiu 450 pessoas com risco intermédio ou mau, com cancro de células renais, randomizando um grupo que recebeu cirurgia seguida de sunitinib, versus um grupo que recebeu somente tratamento sistémico com sunitinib. E o objetivo primário é comparar a sobrevivência global. Isto é um estudo de não inferioridade e basicamente os resultados mostraram que tratar sistemicamente com sunitinib sem cirurgia não tem resultados estatisticamente diferentes de operar seguido de sunitinib. Isto é um resultado muito interessante porque sugere que, de facto, a cirurgia pode não ter o papel que nós pensávamos que teria. Porque os dados que nós usamos para ainda fazer isso aos doentes, para oferecer cirurgia seguida de tratamento isquémico, vêm das antigas imunoterapias que nós usávamos nos anos 90. Mas é importante dizer que este ensaio, apesar de ser um ensaio muito relevante e portanto, palmas aos investigadores por este esforço brutal, ainda por cima por um cirurgião, que vai mostrar que afinal a cirurgia pode não ser determinante para todos. Há eu penso que apesar de ter sido um ensaio no New England,
publicado no New England, com direito a um editorial ontem também. Eu penso que não vai mudar a prática nos centros académicos. E porquê? Tem que ver com o desenho do estudo. É porque nós já sabemos que doentes que têm muita doença e que têm mau prognóstico, nós sabemos que necessitam tratamento sistémico cedo, é melhor que mais tarde. E, portanto, a esses doentes nós já não estávamos a oferecer cirurgia de entrada e, portanto, nós fazemos uma seleção de doentes. Ora, o que este estudo selecionou ele limitou doentes com risco intermédio ou mau risco, ou seja, selecionou doentes que têm mais doença e que têm uma necessidade de tratamento mais precoce. E, portanto, mas a pergunta não é essa, a pergunta é se fazia, porque esses doentes nós já não estamos a oferecer cirurgia porque sabemos que temos de tratá-los cedo, com receio que a doença continue a progredir e, infelizmente, acaba por determinar o prognóstico destes doentes. A questão que se coloca é o que fazer a doentes com bom prognóstico e alguns com intermédio prognóstico. Este ensaio, apesar de ser muito importante, é o primeiro estudo prospectivo grande que responde a esta questão, né, em tratamento contemporâneo, não responde à pergunta de, então, mas o que fazer aos doentes com bom prognóstico? São exatamente aqueles em que nós ponderamos fazer cirurgia. Uma segunda questão é, como eu referi anteriormente com a imunoterapia, o novo standard of care para tratamento de cancro de células renais em primeira linha já não é sunitinib. O tratamento de standard of care é a combinação de imunoterapia. E, portanto, hoje, pelo menos para doentes com risco intermédio ou mau risco, ou risco desfavorável, se quiser, na clínica eu estou a oferecer combinação de ipilimumab e nivolumab e não estou a oferecer sunitinib. Podemos discutir se isso é assim em bom risco, podemos discutir se isso é assim quando não temos um medicamento acessível, mas, portanto, este estudo é muito importante, e acho justamente teve os holofotes da ASCO, foi publicado num jornal muito relevante, pode levar-nos a levantar algumas questões na prática clínica, mas eu penso que, como em tudo, temos assistido a mudanças radicais no tratamento do cancro, incluindo o tratamento de cancro renal, e, portanto, eu penso que ele não responde exatamente à questão em 2018. Se fosse a questão colocada em 2010, provavelmente teria sido diferente, mas é o que é. E, portanto, palmas aos investigadores. Eu fico sempre contente de termos estudos da área de tumores geniturinários a merecerem a sessão plenária da ASCO e, portanto, há que lhes dar os parabéns.